Esse livro aqui foi um dos livros que eu comprei a recém quando tinha lançado, quando eu tava morando nos Estados Unidos. Nessa época foi um livro que me inspirou a começar os meus projetos no Máquina Criativa e mudou totalmente a minha concepção de enxergar o mundo. O autor Rick Rubin é um dos maiores produtores musicais do mundo. Ele é conhecido por ter assinado trabalho com AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Mick Jagger, Slayer, System of a Down e Johnny Cash. No vídeo de hoje eu não vou te dar nenhum spoiler desse livro, mas eu vou te falar os principais ensinamentos que eu aprendi com esse barbudão aqui, que me fez enxergar o mundo, os meus trabalhos, os meus projetos, minha forma de observar o mundo completamente diferente. Nesse momento tu deve estar se perguntando, por que eu aprenderia algo com alguém que é produtor musical? Rick Rubin se denomina que tem uma alta sensibilidade às coisas do universo. Eu sei o que eu gosto e sei o que eu não gosto. Eu sou decisivo sobre o que eu gosto e o que eu não gosto. A confiança que eu tenho no meu gosto e na minha capacidade de expressar o que eu sinto provou ser útil para os artistas. Rick Rubin se deixa levar por sua intuição e por suas preferências. E obviamente, além de ele conviver com várias figuras famosas no mundo da música por mais de 30, 35 anos, ele nos traz grandes ensinamentos para nossa vida. Todos nós somos seres criativos. Todos nós temos a nossa própria experiência, então com base na experiência que a gente teve na vida, a gente deve encontrar maneiras de compartilhar essa experiência para os outros, para que os outros possam ter uma ideia do que a gente está vivenciando. Agora, se tu fica pensando, cara, eu não quero compartilhar isso com as pessoas, eu quero aprender isso para mim mesmo, os outros que se danem, eu vou aprender e vou ficar com todas essas coisas para mim. Isso é um pensamento limitante. Depois que eu comecei a compartilhar o meu trabalho com um público pequeno que eu tinha, quase ninguém, o que vieram de ideias de pessoas que eu nem conhecia, cara, é absurdo. Apareceram muito mais oportunidades e você aprende muito mais, seja num projeto que você está trabalhando, você aprende muito mais quando você compartilha isso com o mundo. E o processo criativo é essa geração de ideias. Um rio de material flui através de nós. Quando compartilhamos nossos trabalhos e nossas ideias, eles são reabastecidos. Se bloquearmos o fluxo, mantendo todos dentro, o rio não poderá correr e novas ideias demorarão a aparecer. Agora vamos para os principais ensinamentos do Rick Rubin, que foi esses os principais que mudaram a minha concepção de mundo. Primeiro ensinamento: compita contra você mesmo. Cara, vamos lá. A competição nesse jogo da vida deve ser nula. Ele fala sobre a gente colaborar com um projeto de outro e não competir. Ele dá um exemplo na música que, se você pretende escrever músicas melhores que os Beatles, por exemplo, que é uma banda de rock muito famosa, será um caminho impossível, será um caminho difícil, mas se todos os dias você se sentar e escrever uma música que seja melhor do que aquela que você escreveu ontem, isso será muito mais da sua essência, será muito mais realista. Se você fizer isso todos os dias, sim, tu vai melhorar. E isso você pode trazer para sua vida, pro seu cotidiano, isso que você aprendeu na música. É só tu parar para pensar. Tu termina o ensino médio, tu faz um vestibular, teus amigos estão fazendo vestibular, tu fica olhando pros teus amigos querendo sair na frente deles. Ou tu tem um amigo, por exemplo, que tá ganhando mais grana que você. O seu maior erro, cara, é você querer competir com essas pessoas ou ter inveja, ter raiva. Rick Rubin deixa explícito que quanto mais você torce por uma pessoa que está melhor que você, mais o universo tem a te oferecer coisas boas, cara. Na minha vida, no nível que eu estou hoje, foi assim e continua sendo assim. Cara, por isso que pessoas invejosas e com raiva geralmente não conseguem nada na vida. Ficam paradas, estagnadas, reclamando pra si mesmo e dando desculpas pelas coisas que elas não foram capazes de fazer. Um dos atos criativos relacionado para você expandir a
a sua criatividade nesse processo criativo é você pensar no que aquele ídolo seu que já morreu, seja algum youtuber, seja algum produtor musical, ele poderia fazer hoje se ele estivesse vivo. Ou antes de algum livro ou algum vídeo sair de alguma pessoa que você gosta, o que esse autor poderia escrever. Então, por exemplo, você não sabe, mas você começa a conectar os pontos e tenta pensar na cabeça dessa pessoa o que ela poderia fazer. Você me entende? Ensinamento 2, distração não é procrastinação. Irmão, depois que eu aprendi isso, minha concepção de mundo mudou totalmente. Porque quando a gente tá envolvido num projeto, a gente tá muito obcecado, cara, a melhor coisa que você pode fazer é você abrir um pouco espaço para permitir que mais ideias apareçam, que melhores soluções apareçam. Você ficando presente em tarefas do cotidiano vai te ajudar muito. Sei lá, como dirigir sozinho, escutando alguma música, caminhar, nadar, tomar banho, lavar louça, dançar pelado em casa. É sério, cara. Essas distrações mantêm uma parte da mente ocupada enquanto liberam o resto para permanecer aberto a tudo que vier. Esse momento de a gente não estar obcecado por algo, muito focado, permite acessar uma parte diferente do nosso cérebro. A gente consegue ver mais ângulos desse caminho de uma forma muito, muito melhor do que simplesmente ficar ali aquilo que eu quero ganhar dinheiro. Então, você não procrastinando, tendo certas distrações do seu dia a dia, até um hobby seu, sim, te ajuda a criar mais ideias e melhorar o seu processo criativo. Isso fez tanto sentido pra mim, cara, porque geralmente depois que eu escrevo na manhã, depois dos 45 minutos, eu saio correr e depois da corrida eu volto caminhando. Então, as ideias começam a fluir muito mais fácil, já que muitas pessoas aí têm dificuldade de ficar no tédio, ficar meditando, fazer yoga. Cara, teste essas distrações que você fica com você mesmo fazendo algo que você gosta, para você criar melhor essas ideias para você. Pensa como você se torna um cara criativo quando você tá no banho, cara. Se imagina em algum cenário, lutando com alguém na escola, vencendo uma batalha de rima. E é nesses momentos que é ativado no seu cérebro o famoso modo de rede padrão. Terceiro ensinamento, faça o que for preciso pelo tempo que for preciso. Olha só que interessante. Um cara chamado Dax Shepard, que é um ator norte-americano, ele perguntou um dia pro Rick Rubin como ele se sentia quando ele colocava muito energia em algum trabalho, em algum álbum, mas esse projeto não se tornou grande, não fica bom, as pessoas não deram tanta atenção para esse projeto. Ele fala, isso não significa que seja ruim, isso significa muitas coisas. Isso pode significar que é ruim, poderia significar o lugar errado, a hora errada, alguma outra coisa aconteceu naquele momento que tirou a luz, sugou todo o ar da sala e as pessoas não estavam preparadas para isso. E aí, por exemplo, você reflete sobre isso, cara, em coisas que acontecem na nossa vida. Nessa conversa do Rubin e o Shepard, eles comentaram sobre vários exemplos. Por exemplo, quando o filme Idiocracia foi lançado, o Shepard, esse ator, ficou muito feliz e ele sabia que esse filme era muito bom, mas ele não conheceu ninguém que tivesse visto por 5 anos depois da estreia desse filme. Mas aí se passaram 20 anos da estreia desse filme e depois ele virou um sucesso. Outro exemplo é de um cara chamado Bruce Springsteen, que foi um compositor, cantor, que foi tirado da sua gravadora, eles expulsaram ele da gravadora, depois de lançar vários álbuns e nenhum ter algum sucesso, não viralizar nenhum. Depois que ele saiu da gravadora, ele lançou um álbum sozinho e foi o maior de todos. E a gente pode trazer isso para pessoas que alcançaram um alto nível, um patamar elevado, seja no YouTube, seja no mercado financeiro. Teve muitas pessoas que passaram por isso, às vezes é no momento errado, às vezes não é com as pessoas certas, às vezes é simplesmente no tempo do universo. O MrBeast enviou mais de 1000 vídeos ao longo dos anos e ninguém assistia antes de ganhar muita força no YouTube. E agora provavelmente você já viu vários vídeos do MrBeast. O cara é o maior do YouTube, simplesmente pela constância. Essa pergunta você deve se fazer. O que separa esses artistas e criadores que tiveram sucesso
dos inúmeros que desistiram? A resposta é que esses artistas, eles conseguiram persistir, cara, a constância para ganhar força, porque eles se orgulhavam do processo e sabiam que estavam criando era ou um dia seria um projeto muito bom. Eles apenas sabiam que tinham que esperar até que o mundo alcançasse e abraçasse o trabalho deles. Porque como criadores, controlamos o processo, não o resultado do nosso trabalho. Cara, se tu perseguir o externo e focar nos resultados apenas de qualquer coisa que você tá fazendo e não recompensar o processo, é uma maneira muito fácil de você se esgotar e desistir muito rápido. Por isso que eu sempre falo na questão de você recompensar o processo, analisar o que está melhorando todos os dias, toda a semana no que você está fazendo. Você se concentrar no que está no seu controle. Isso vai se tornar notável ao longo do tempo. E é muito difícil você aprender isso, cara, porque você olha a quantidade de marqueteiros novos, os moleque novo de 20 e poucos anos ganhando muitas vezes dinheiro a fuzel, mostrando Lamborghini, carro, e eles já sabem que eles fazem isso para te causar uma emoção, cara, e você acredita muitas vezes nisso. Acredita em mim, meu criador, a maioria eles se passam por pessoas que eles não são. Eu já falei sobre isso no vídeo do Ruiter, tá aí no meu canal, que a maioria desses caras eles ficam vendendo algo que eles não são. É a famosa frase lá do fake it until you make it. Não caia nesse papo, cara. O jogo deve ser a longo prazo e você martelar em cima disso todos os dias. Quarto aprendizado, seu trabalho é perceber mais. Meu criador, é só tu parar pra pensar, cara. A gente tá cada vez mais distraído nas coisas do dia a dia. E as pessoas não percebem como estão agindo todos os dias cada vez mais no automático. Não estão observando mais as coisas. Fazem coisas porque já foi programado para você fazer aquilo. Rick Rubin fala sobre a inteligência artificial que estreita cada vez mais a nossa criatividade e o nosso modo de ser no mundo. Eu penso nisso como um fim, não me parece interessante. Como um meio pode ser útil. Por exemplo, o que é interessante nas coisas que fazemos não é a produção. O computador não está fazendo a criação, não está percebendo. Num processo de produção musical, eles estão reunidos ali no estúdio, então as pessoas analisam, elas observam como o computador fez essa criação e depois eles percebem se isso é algo bom ou não, para mostrar para o mundo, para lançar o álbum, se as pessoas vão gostar. Isso não é algo já programado pela inteligência artificial. E você deve pensar nisso também, cara, como qualquer outro artista. E se você pegar algo pronto, igual uma inteligência artificial que não tem sentimentos, o mundo não vai te admirar por isso. Seu trabalho como criador ou não é fazer mais observações. Você deve procurar mais conexões e relacionamentos no mundo exterior. Ele usa esse exemplo bem legal que eu acho que é como um surfista, ele não consegue controlar as ondas, os artistas estão à mercê dos ritmos criativos da natureza. É por isso que é tão importante a gente permanecer atento e presente em todos os momentos, a gente observar e esperar. A IA não tem experiências únicas das quais possa extrair. Você tem? A IA não tem uma história que ressoe nas pessoas. Você tem. A IA não tem peculiaridades que façam ver o mundo de maneira diferente. Você tem. Todas essas coisas que ajudam você, como criador, a atrair um público profundo para perto de você, exige que você fique mais no comando observando e cada vez mais você conectando pontos e compartilhando suas perspectivas únicas de mundo através de experiências que você já teve. Você não deve terceirizar sua criatividade. Terceirize o material não criativo. Faça brainstorming com ideias, organização com a IA, aprender alguma nova língua estrangeira com a IA. Você tem que deixar a IA fazer as coisas simples, que não exigem a sua forma de pensar, que você não comece a estreitar cada vez mais sua mente. Deve ser o seu próprio pensamento. Coloque isso no papel, escreva, que vai ser muito mais fácil de clarear as ideias verdadeiras. Sim, cara, ler algo de inteligência artificial, seja para conteúdo, é entediante. Ela não tem sentimentos, como eu falei. Ela não consegue se conectar
com as pessoas e nunca vai conseguir isso. Então, quanto mais você observa, mais o universo tem a te oferecer. Quinto aprendizado e último, a perfeição não é identificável. Rick Rubin fala que não se trata de a gente ser perfeito. Você começa a perceber que o melhor trabalho, as coisas que são imperfeitas, é o que dá personalidade para o trabalho, é o que dá brilho na obra. Caso contrário, como eu estava falando da inteligência artificial ali em cima, um robô poderia fazer isso perfeitamente, mas obviamente é chato e entediante, cara. Nós nos conectamos com a realidade das coisas. Eu sempre gosto de usar esse exemplo do Sam Sulek, cara, um moleque simples que já sofreu bullying, que se veste despojado e olha a quantidade de pessoas que ele atraiu em tão pouco tempo. É um cara que passa totalmente a realidade da rotina dele. É um cara simples que se grava no carro, faz o treino ali, come mal, porque ele mostra a realidade e não fica escondendo aquilo. Então, a transparência em qualquer projeto, cara, é você mostrar mais de você mesmo sem ter vergonha, é as suas imperfeições. Você, cara, na minha opinião, olha que superficial que é muitas blogueirinhas aí, cara, filtro, mostrando uma vida que muitas vezes é uma vida bonita, mas por dentro elas estão podre. Depois que você aprende isso, cara, tudo começa a melhorar. O ser humano é um ser imperfeito. Então, se você quiser se conectar com os outros humanos, você deve abraçar essas suas imperfeições. Como nós, criadores de valor, todos nós queremos fazer algo verdadeiramente notável para o mundo, mas o ato criativo sempre vai ser cheio de mistério. Foi através desse livro que eu expandi a minha criatividade e lancei o Máquina Criativa. Tudo isso que eu aprendi e venho aprendendo todos os dias está dentro do Máquina Criativa. É a essência, a criatividade, cara. Seja em finanças, seja em moda e estilo, psicologia comportamental, inglês rápido, eu uso a criatividade para ampliar meus conteúdos e ela está cada vez mais presente no meu dia a dia. Você não deve investir tempo e esforço em se tornar alguém mais criativo. Não vai dar certo, cara. Você precisa observar mais as coisas, não julgar tanto como você julga e sentir mais as coisas que o universo tem para te oferecer. Isso se torna automático, se tornar alguém mais criativo. Tu não é o Thomas Shelby, cara. Esqueça isso, frio e calculista. Você tá assistindo uma série, não é a vida real. Beleza? Não se esqueça disso. Links na descrição. Comenta aí o que você achou do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Meu editor também tá na descrição e o Máquina Criativa. E minha newsletter de todos os sábados. Valeu! Crie mais!